família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo vídeo de terça-feira, o único vídeo, de hoje de terça-feira. Como vocês sabem, eu estou gravando um vídeo por dia, são vídeos grandes, mas com muita informação, com muita notícia sobre o Vasco da Gama, futebol brasileiro, campeonato carioca, muitas coisas aí. Em relação ao Vasco da Gama, vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Carioca, vamos falar de apresentação de Spinelli, Cuiabano, vamos falar de potencial construtivo, vamos falar também sobre a SAF do Vasco, sobre a possível venda da SAF do Vasco. Muitas informações aqui para vocês, mas antes de mais nada, peço para você deixar o joinha, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis aí, seus parentes, familiares, pai, filho, mãe, tio, irmão, irmã, papagaio, periquito, cachorro, gato, galinha, qualquer animal também, você puder compartilhar aí, serei muito grato a vocês aí para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Eu preciso muito de vocês, gente. Me ajuda para eu continuar me dedicando aqui 100% no canal, que senão eu vou ter que me dividir, vou ter que arrumar um trampo aí, porque a gente precisa viver, Então, eu não vou me doar aqui 100% todos os dias, igual eu estou fazendo agora. Pessoal, vamos falar de Vasco, mas antes de mais nada, quero falar de Campeonato Carioca. Olha, saiu o horário e as datas aí das quartas de finais do Campeonato Carioca. Eu vou passar para vocês aqui rapidinho. Madureira e Boa Vista eu vou jogar na sexta-feira, dia 13/12, sexta-feira 13, hein? Às 17 horas em Conselheiro Galvão. Vasco e Volta Redonda está marcado para o sábado, dia 14/2, às 21h30 em São Januário. Botafogo e Urubu está marcado para o domingo, dia 15/2, às 17h30, sábado e domingo do Carnaval, lá no Newton Santos. E o Flu-C com o Bangu vai jogar na segunda-feira, 16/2, segunda de Carnaval, às 18 horas no Maracanã. Então, tá tudo certinho aí, horário, locais, tá tudo definido aí pela FERJ. Pessoal, vamos falar de apresentações de Cuiabano e Spinelli aqui, rápido para o vídeo aqui não demorar muito, que os vídeos estão muito longos, eu sei, tá? Spinelli e Cuiabano se apresentaram hoje, fizeram uma entrevista coletiva, os dois juntos, tá? E eu vou trazer trechos aqui, cortes aqui da entrevista dos dois, tanto de Cuiabano quanto do Spinelli. Por falar em Spinelli, cara, eu mostrei o vídeo que fizeram da apresentação dele. Eu vou botar aqui um vídeo curto que eu fiz mais cedo, dele como He-Man, com a espada, com o escudo do Vasco. O pessoal tem uma criatividade do caramba. Existe a apresentação oficial, existe ali o vídeo oficial da Vasco TV, mas tem esse vídeo aqui também que eles fizeram aqui, que eles fizeram essa montagem, que ficou muito bacana, deixando aqui para vocês. E vamos falar aqui dos cortes da entrevista do Cuiabano, O Cuiabano foi perguntado aí sobre a estada dele no Nottingham Forest, da proposta que veio do Vasco, e ele explicou realmente que ali no Nottingham Forest ele não teria chance nenhuma, que ele ia ficar escanteado ali no clube inglês, e o Vasco apresentou um projeto para ele muito bom. Ele falou que ele quis vir, a família dele também quis vir, mas diz que a vantagem principal de vir vestir a camisa do Vasco foi dele, porque perguntaram para ele também sobre o Botafogo, da vantagem que ele teria de dar a predileção de voltar ao Botafogo. E ele falou que a única proposta oficial que surgiu foi a do Vasco da Gama. A única proposta que surgiu foi a do Vasco, não chegou mais nada a ele. Ele gostou do projeto do Vasco e falou que foi um desenrolo ali, durou 3 semanas as negociações ali do Admar com o Nottingham Forest para convencer aí a liberar o lateral por empréstimo aí de 1 ano, com opção de compra, como veio aí o Cuiabano para o Vasco da Gama. Fica aí com o Cuiabano tá falando, daqui a pouco eu volto. O que me fez vir para o Brasil novamente, voltar para o Vasco, foi o projeto que apresentaram para mim. Eu e minha família ficamos muito contentes com o projeto. E a gente pensou bem e a gente pensou que era o melhor momento a voltar ao Brasil agora. Eu cheguei no meio da temporada lá, ia ser um pouco difícil jogar lá no Nottingham Forest, então eu acho que esse foi
foi um momento essencial para a minha volta para o Vasco. Estou muito feliz aqui no Vasco. A proposta oficial mesmo foi a do Vasco e o projeto que eles apresentaram para mim, eu fiquei muito feliz e foi eu e minha família que decidimos voltar. Principalmente eu fiquei muito ansioso para estar aqui porque não foi fácil, foi um pouco difícil, foi negociação de 3 semanas. Agora o Cuiabano vai falar da impressão que ele teve da torcida do Vasco, que ele foi no jogo contra o Botafogo no domingo, né? E ele falou que foi uma sensação ali totalmente única, que ele nunca tinha visto uma coisa daquela, que ele só viu a torcida do Vasco contra, e quando ele viu a favor ali, diz que foi uma coisa única, que ele sentiu a torcida apoiando, mesmo embaixo daquela chuva torrencial que caía em São Januário, e a torcida ali apoiando ali o tempo todo, que ele falou que ele não viu nada igual, ele sentiu ali abraçado, ele sentiu amparado, e ele falou que não sentiu nada igual em nenhum outro clube que ele passou. Eu vou deixar o Cuiabano aí falando da torcida, se rendendo, né, a torcida do Vasco. Fui sim no jogo domingo, foi uma sensação única de estar a favor ao Vasco, a torcida foi inexplicável, assim, não tem explicação, que querendo ou não estava chovendo e a torcida lá estava apoiando o nosso time e isso me encanta muito, o torcedor ser o 11º jogador nosso, então isso é muito importante, na boa fase, na ruim, e que importa que ele está nos apoiando, isso que é o mais importante, que o nosso grupo pode ter força e com eles a gente possa conquistar os nossos objetivos. Agora ele vai falar também sobre as mensagens, né, que o Robert Renan e o Tietê mandaram para ele, dizendo que eles estavam ansiosos para a vinda dele para o clube, mandando mensagem para ele direto, perguntando, e aí, não vai vir não e tal, e ele falou também que estava mais ansioso do que eles, né, para ter um desfecho positivo, e ele explicava, não, eles estão conversando ainda, eles estão lá conversando, eles estão tratando lá e tal, mas eu tô muito ansioso para acabar logo isso, para ter um desfecho positivo aí, para eu poder ir para o Vasco, não sei o que lá. E ele falou, e recebeu aí as mensagens do Tietê e também do Robert Renan, chamando ele para vir jogar no Vasco, perguntando se ele não viria, se ele viria, se ele não viria. E eu vou deixar o Cuiabano aí contando a história para vocês e daqui a pouco eu volto. Recebi mensagem sim, recebi mensagem do Robert Renan, quando que saiu nas imprensas, ele falou, e aí, cara, vai vir? Aí eu falei bem assim, ainda tá resolvendo, mas tomara que sim. O Tietê também mandou mensagem, e eu tava tão ansioso quanto eles para esse momento, e graças a Deus deu tudo certo, tô aqui, agora treinar o dia a dia para poder estar disputando jogos. Agora vamos falar do Spinelli, né? O Spinelli também deu a entrevista dele, falando lá naquele espanhol lá, mas tem ali uma tradução bacana, consegui pegar aqui uns vídeos com umas legendas aí para a galera entender melhor. Que foi a primeira coisa que perguntaram para ele foi por que ele escolheu a camisa 77, que era do Ryan. Ele disse que já vestia a camisa 77 no outro clube, e ele perguntou se o número estaria vago, estaria disponível, que ele falou que 77 ali para ele chama muito gol, é sinônimo de muito gol, e ele já tinha ouvido falar que o Ryan, né, que foi para o Bournemouth da Inglaterra, que era aí cria do Vasco, aí estava se tornando um ídolo vascaíno, ele soube da história que o Ryan já vestia 77, e ele perguntou como ele foi embora, como ele foi jogar na Premier League, se a 77 estaria livre, pois ele tinha preferência pelo número 77, que é o número que ele sempre se deu bem, que sempre chamou gol para ele, e é o número que ele gosta de jogar. Eu vou deixar aí as primeiras palavras aí do Claudio Spinelli. Ojalá pueda hacer la temporada de Ryan. A mí me gusta mucho el número 7, y entonces en el club pasado usé la 77 y acá casi sin preguntarme me dijeron el 77 está libre, y fue sin dudar que elegí este número, y bueno, ojalá que venga con muchos goles. Agora o Claudio Spinelli, ele fala que dos argentinos que jogaram no Vasco, né, dos dois atacantes argentinos que jogaram no Vasco anteriormente, tanto o Germancano quanto o Pablo Verrete agora, que foi por último, ele falou que ele é o terceiro argentino chegando, né,
E ele falou que eles foram bem, que eles foram muito bem no Vasco, criaram uma história bacana no Vasco da Gama, apesar que o Germancano, né, regra e exceção, foi vestir a camisa do rival lá, né, e acabou virando o ídolo deles, né. E ele quer se adaptar logo, indo passo a passo, devagarinho, em busca para chegar logo no primeiro gol. Ele diz que ele está ansioso para entrar em campo, quer se adaptar logo ao ambiente, ao grupo, ao elenco, para poder chegar logo ao primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Fica aí com o que o Spinelli está falando, daqui a pouco eu volto. Cada 3 años trajeron a atacantes argentinos y les fue muy bien. Es una responsabilidad, pero yo me lo tomo con mucha decisión. O sea, sé que tengo que tener una adaptación acá. Voy día a día. Nada, como dije antes, hoy fue mi primer entrenamiento y ya me empiezo a poner objetivos paso a paso. Y bueno, empezando con el primer gol, yo creo que después van a ir llegando los otros. Así que decir eso es ahora ganar ahora y tratar de meterme rápido en el equipo, lograr mi primer gol, ir paso a paso hasta cada vez ir ganándome más la confianza de todos. Agora o He-Man da Colina, o He-Man da Colina, cara, esse Claudio Spinelli, eu acho que ele vai ganhar a titularidade do Vasco rápido, tá? Eu acho que ele vai ganhar a titularidade do Brenner assim, ó. Em 2 jogos ele ganha essa titularidade. Basta o Brenner ir mal em um jogo só. A torcida pedir pelo nome dele, porque, cara, o cara já chegou cheio de carisma. O cara já chegou com apelido, o cara já chegou com música, o cara já chegou com personalidade, com a torcida, pô, o cara já chegou caindo na graça da torcida, pelo histórico que ele tem, né, de ser um cara aguerrido. Ele foi eleito lá no Equador o jogador com mais energia em campo, troféu que ele ganhou, o jogador com mais energia em campo, aquele tipo daquele jogador que não para dentro de campo. Pô, tu pega o mapa dele, cara, o mapa de calor dele, no SofaScore, caralho, é tudo vermelhinho, cara. O campo todo, o cara corre o campo inteiro. Ele é um atacante, mas corre o campo inteiro. Diz que ele faz gol tudo quanto é jeito. Então você tá empolgada. Tá empolgada, né? Então eu creio que assim que ele entrar no segundo tempo ali e meter um gol, cara, ele ganha essa titularidade. Ele já tá vindo aí com o apelido de He-Man, já tá vindo com um monte de coisa. Agora, tem o outro lado também. Eu já vi situações parecidas com outros jogadores e que virou fiasco, tá? Virou fiasco, virou piada no final. O Lloyd Augusto é um exemplo desse daí. Então perguntaram a ele sobre o apelido de He-Man, né? Se ele conhecia o personagem e se tinha alguma preferência aí para chamarem ele de algum tipo de apelido. Ele explicou que lá no Equador chamavam ele de Thor. E que Thor e o He-Man são parecidos, né? Os dois são loiros, são fortes e tal, não sei o quê. A única coisa que muda é a roupa. E um leva um tem uma espada, o outro tem uma clave, né? Uma coisa do tipo. Então ele fala isso, que He-Man e Thor são parecidos, então para ele, assim, que tanto faz, que ele até riu ali quando o jornalista fez essa pergunta para ele. Fica aí com o que o Spinelli falou sobre o apelido de He-Man, daqui a pouco eu volto. Sí, me lo tomo con diversión, con alegría. ¿Cómo es? ¿Cómo? He-Man. Ah, sí. Nada, tengo muchos apodos, no sé cómo se fala en portugués, apellidos. En todo el mundo me han dicho de todo. pero no, está bien. En el club pasado me decían Thor, pero bueno, He-Man y Thor están parecidos. Agora vamos falar de informações do Vasco da Gama aqui, informações importantes, tá? Trouxe no vídeo curto mais cedo. O atacante GB está indo por empréstimo para jogar no Fortaleza até o final do ano. Parece que o empresário dele lá, o Carlos Leite, já está lá no Ceará, tratando lá com a diretoria do Fortaleza, a transferência aí do garoto. Vai ser mais para ele ganhar minutagem, já que ele não vai ter espaço, né, cara? Já chegou o Spinelli, tem o Brenner, tem o Inestrosa, claro que são outras características, são características diferentes. Tem o Andrés Gomes também, que já estava aí. Mas assim, no estilo do Diniz, cara, na metodologia que o Diniz usa, realmente o garoto não vai ter chance, ele só estava entrando mesmo aí, porque não tinha opção, né? Os contratados não tinham chegado, o Inestrosa ainda fora de forma e tudo mais. Então o garoto não vai ter chance. Então, para dar mais rodagem para o garoto aí, para o cria da base, ele vai ser emprestado aí para o Fortaleza até dezembro aí, até o final da temporada, né, para ele ganhar rodagem. Matheus França, gente, olha,
A diretoria, um tempo atrás, falou que não queria se desfazer do jogador, queria dar uma oportunidade para ele, né? Mas parece que internamente a comissão técnica pensa na possibilidade de rescindir o empréstimo do jogador. Ele que pertence aí ao Crystal Palace, né? E ele está emprestado aí até o meio do ano, se não me engano, até junho ou julho, né, de 2026. Aí o departamento de futebol e a comissão técnica ainda acreditam aí no jogador, ainda acreditam aí que ele possa performar, que acreditam no talento dele, só que o encerramento do contrato dele está sendo discutido realmente, porque realmente, cara, o Matheus França, ele não rodou, cara. Simplesmente ele não aconteceu. Matheus França até hoje ele não estreou, cara. Ele chegou na segunda janela do ano passado, na janela do meio do ano, e simplesmente ele não estreou. O Andrés Gomes tá aí, porra, despontando. O Carlos Cuesta ultimamente tem falhado, mas também começou bem. O Robert Renan, ele veio nessa leva aí desses jogadores praticamente. Tem o português lá, o Nuno Moreira. Então, quer dizer, o Matheus França simplesmente ele não estreou, ele não aconteceu, cara. E pô, é um salário muito alto. Matheus França deve estar ganhando na casa aí de 800 mil, 900 mil. Acho que ele ganha o que ganhava o Verratti quando estava no Vasco. Então, cara, o cara para ficar no banco, para não ser relacionado, agora tem que ver como é que vai fazer isso, né? Vai ter que entrar num acordo lá com o Crystal Palace. E o negócio não vai ser fácil, não, porque se o clube lá não aceitar, o Vasco vai ter que se desfazer dele e vai ter que continuar pagando o salário dele até o final do empréstimo dele, que acaba lá no meio do ano. Falar sobre o David. A comissão técnica quer ficar com o David, segundo o empresário do jogador. O Vasco vai querer ficar com ele. Parece que o Diniz conta com ele para 2026, então o David não vai ser negociado, uma vez que ele chegou a quase ir para o Vitória da Bahia. Só que o negócio não andou, porque o Vitória da Bahia pediu o Tietê também como empréstimo. Foi o Tietê ou o Lucas Freitas? Agora eu não me lembro, cara. Eu acho que foi o Tietê. Foi o Tietê. E o Vasco não aceitou. Parece que o Diniz não quis. E de birra, o Vitória da Bahia pegou e não quis mais fazer o negócio, não quis mais contratar o atacante. Ele iria por empréstimo, com opção de compra. Só que não aconteceu e agora o Vasco vai resolver ficar aí com o jogador no plantel aí. E o Diniz falou que vai utilizar o David aí durante a temporada de 2026. Olha, gente, o Admar pretende contratar ainda um volante, tá? Até o fechamento da janela que ocorre no dia 3 de março, tá? Informação aí do Joel Silva. Só para falar, tá, gente? Olha, informação do GB. Atenção, vascaínos. Informação aqui do Matheus França, o Bruno Murrito do GE, e a informação do DVD, tá, do David, é do Atenção Vascaínos também. Agora a informação do Joel Silva, que o Admar Lopes ele pretende contratar um volante. Diz que o zagueiro não está no radar do Vasco agora para essa janela. Eu acho que o Vasco poderia contratar um zagueiro sim, cara, porque a gente só conta com o Lucas Freitas, a gente só conta com o Carlos Cuesta, com o Saldívia e com o Robert Renan. Eu acho que é muito pouco, tá? Eu acho que é muito pouco. Acho que o Vasco tinha que contratar aí pelo menos um xerifão aí para brigar pela titularidade, porque, porra, na falta de alguém ali, cara, contar com o Lucas Freitas é complicado. O Carlos Cuesta tem falhado muito. Essa zaga titular, creio eu, que deva ser o Saldívia com o Robert Renan, já que o Carlos Cuesta tá vindo numa sequência de baixa aí, tem falhado bastante. E o Vasco teria que contratar mais um zagueiro sim, mas parece que o Admar não vai contratar zagueiro agora, que diz que como é que eu vou dizer para vocês? Ô senhor, diz que a maior importância aí é um volante aí, um cabeça de área aí para brigar pela titularidade, ou talvez até para servir como opção aí. A prioridade, né? A prioridade é um volante. Gente, uma curiosidade aqui, a folha salarial do Vasco está em 16 milhões por mês, tá?
Com a comissão técnica e o departamento de futebol, ela sobe para 18 milhões de reais. A folha salarial do Vasco, ela reduziu 4 milhões e meio com as saídas que tiveram, né? Todos esses jogadores aí que foram negociados ou simplesmente saíram, né? Tiveram seus contratos rescindidos. O Vasco economizou aí 4 milhões e meio e com as chegadas que tiveram agora recentemente, o Vasco ainda conseguiu reduzir a sua folha salarial em 1 milhão e meio. Créditos aí do João Silva também e aos trabalhos aí que o Admar tem feito junto ao Pedrinho, junto ao departamento de futebol, de muito profissionalismo, cara, de muita coerência, de muita assertividade. Eu trouxe um vídeo aí curto aí, de uma fala aí do Thiago Life, inclusive, né, de um depoimento dele, de um podcast dele, que ele fala sobre a recuperação inicial do Vasco, ele fala sobre a SAF do Botafogo, que quando o Vasco rompeu com a 777, o Textor chegou a criticar, dizendo que isso daí talvez colocaria tipo que uma preocupação no mercado estrangeiro de querer vir investir no futebol brasileiro aqui, né? Que é uma coisa que não se faz e tal. Ele foi contra, só que se o Pedrinho não tira, cara, o futebol da mão da 777, o Vasco já teria fechado as portas há muito tempo, cara. Essa é a verdade. E isso demonstra também, isso é para mostrar para pseudo-jornalistas como esse tal de Mauro César Pereira, mulambo, safado, que é um torcedor travestido de jornalista, que fala mais com a emoção do que com a razão, tá? Porque burro ele não é. O Mauro César Pereira, ele pode ser tudo, cara, menos burro. Ele não é burro. Ele é mal intencionado, ele é canalha, ele tem mais intenções. Então, a mensagem que ele passa para o torcedor e para os espectadores dele, para os seguidores dele, é uma mensagem ali totalmente torta. As informações totalmente distorcidas da maioria das coisas que ele fala, da maioria das coisas que ele emite algum tipo de opinião. Ele simplesmente diz que o Vasco não pode contratar, porque está numa recuperação judicial. Aí depois ele respondeu ali uma mensagem lá de um telespectador do canal que ele estava participando lá uma vez, dizendo que ele em momento nenhum falou que o Vasco não podia contratar jogadores. Diz que não pode contratar da maneira que está contratando. Porra, cara, se o Vasco em dispensas, em vindas de jogadores, ele ainda conseguiu economizar 1 milhão e meio, cara, na folha salarial dele. Nas saídas de jogadores que saíram, que já não faziam mais parte ali do planejamento ali, do departamento de futebol, da comissão técnica, caso do Jean Davi, caso do Garré, caso ali do lateral do Vitor Luiz e outros jogadores que foram embora, né? O Vasco conseguiu reduzir essa folha em 4 milhões e meio. E mesmo chegando os jogadores que chegaram, que são jogadores ali que podem dar um resultado ali bastante positivo no aspecto desportivo, né? O Vasco ainda conseguiu reduzir 1 milhão e meio, mesmo com a chegada desses jogadores. O Spinelli vai ganhar menos de 400 mil por mês, cara. O Verratti ganhava 900. Então o Vasco reduziu a metade. Ele trocou um atacante pelo outro e reduziu esse custo a metade, tá? O Brenner deve ganhar aí na faixa de 500, 600. O Enestrosa vai ganhar 500 mil. Entendeu? O Andrés Gomes deve ganhar nessa faixa também. Então não tem nenhum absurdo, cara. Agora vai ver o Fluminense. O Fluminense está querendo contratar esse Denis Boangan, né? O cara é o que, gente? É do Gabão. Ele é um gabonês naturalizado francês, né? Ele é de Gabão, mas naturalizado francês. O Fluminense está oferecendo um salário para esse cara de 2 milhões e 200 mil por mês, cara. 2 milhões e 200 mil. Ele ia oferecer isso para o Cebolinha, quando ele fez a proposta para o Cebolinha vir para as Laranjeiras, eles iam oferecer um pouco menos que isso para o Cebolinha. O Cebolinha não aceitou. Ou o Flamengo não aceitou, não sei. Aí estão indo atrás agora desse Denis Boangan, é Boanga ou Boangan, alguma coisa assim, né? Esse francês aí naturalizado, né?
Estão oferecendo para ele 2 milhões e 200 mil. O cara ganha lá nos Estados Unidos, no Los Angeles Futebol Clube, ele ganha 1 milhão e 600. E vai vir ganhar 2 milhões e 200 aqui no Fluminense. O Fluminense está com tanto dinheiro assim para pagar 2 milhões e 200 por mês no jogador, cara. Tudo bem, ganharam aquela premiação lá do Mundial de Clubes, chegaram numa posição satisfatória, bacana, arrebentaram numa grana, sim, sabe? Mas, cara, esse dinheiro tá durando até agora para eles pagarem 2 milhões e 200 mil de salário para um jogador? Pô, sinceramente, cara, eu não sei. Aí ninguém fala nada, né? Aí o Maurinho César Pereira não fala porra nenhuma, tu não vê ele emitindo opinião nenhuma lá na casa do Fluminense, na casa do Botafogo, que o Textor tá acabando com o Botafogo. O Textor para tirar o transferban do Botafogo, ele pegou dinheiro a juros de 700%. Eu vi um negócio no Instagram, um cara colocando ali a cronologia dos fatos ali, diz que, por exemplo, se ele pegou 50 milhões de dólares de empréstimo, em 2 meses esse empréstimo vai para 100. Em 4 meses, esse empréstimo vai para 200. Em 8 meses, esse empréstimo sobe para 400. Até o final do ano, vai subir para 2 bi caralhada, cara. Esse empréstimo que o Textor pegou para pagar lá, para tirar o transferban do Thiago Almada. Diz que nem a agiota cobra isso, cara. Nem a agiota aqui no Brasil cobra 700% de juros ao ano. Nem a agiota. Cara, o Botafogo está correndo um risco de implodir, cara. O Botafogo está correndo um risco de implodir. Escuta o que eu estou falando para vocês. E esse americano ainda veio criticar ainda a atitude do Vasco de tirar o futebol das mãos da 777 pela justiça. Ainda veio querer dar pitaco ainda por cima. Ainda veio falar merda, entendeu? Então, aí eu não vejo o Mauro César Pereira falar nada sobre isso. Ele só se mete no Vasco. É impressionante, cara. O Vasco, quando ele tá numa linha ali crescente, quando ele tá andando bem, aparece um monte de idiota igual o Mauro César Pereira para dar pitaco e para querer tumultuar o ambiente. É aquilo que eu falei no início do vídeo. Gente, falar do potencial construtivo aqui rapidinho. Parece que 7 empresas interessadas aí em comprar o potencial construtivo do Vasco. Diz que a construtora Patrimar, tá? Se destaca como a mais forte aí para comprar o potencial construtivo. Diz que a expectativa é de resolver aí o assunto até o meio do ano. Vamos ver o que vai acontecer, uma vez que a Sorte Capital saiu fora, né? Tirou o corpo fora, desistiu, né, da negociação. Agora está surgindo essa Patrimar aí como a principal interessada para poder comprar a maior parte do potencial construtivo do Vasco para São Januário começar essas obras aí de uma vez. Falar da venda da SAF também, tá? Parece que o Vasco está avançando aí e vê segurança jurídica, tá? Vê segurança jurídica aí para negociar junto aí ao Marcos Lamáquia, ao Marco Faria Lamáquia. Diz que o Vasco continua em negociação aí com o filho do José Roberto Lamáquia. Diz que não existe conflito de interesses por ele ser enteado, né, da Leila Pereira, e que na regra da CBF sobre parentes próximos não se aplica a enteados. Na regra da CBF sobre parentes próximos não se aplica a enteados. E a diretoria também considera muito a boa relação que tem com a CBF. Realmente, o Pedrinho, ele tem uma boa relação com o presidente da CBF lá, o tal de Samir Chaud. E ele cria muito nisso aí para poder, né, contornar esse tipo de situação, para isso não ser um empecilho para a SAF do Vasco ser vendido aí para o Marco Lamáquia. Diz que as conversas estão avançadas com discussão de minutas e troca de documentos. Diz que já está nesse estágio. E segundo o Lucas Pedrosa aí, tá rolando o vídeo dele na internet, parece que o Vasco vai ser vendido aí até o meio do ano. Ele falou que não passa disso, tá? Que o negócio está muito avançado aí com o tal do Marco Lamáquia. Só dando uma pincelada aqui, que é uma coisa aí que já está mais batida do que não sei o que, né, gente? Então, as informações são essas. Fique com Deus. Amanhã tem Vasco, amanhã tem Sofrência, amanhã tem Vasco Bahia. Amanhã eu vou trazer tudo aí a respeito desse jogo que o Vasco joga contra o Bahia em São Januário às 20 horas. Desejo a vocês o final de terça-feira abençoado. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Eu fui.